que significa o termo gentil? O que é circuncisão? O que é incircuncisão? Assista o nosso vídeo até o fim e você terá respostas para estas perguntas. Também não deixe de se inscrever em nosso canal e também deixe um joinha aí em nosso vídeo. A paz do Senhor Jesus, e a nossa reflexão do dia tem por título O que éramos e o que somos em Cristo Jesus. Vamos ler o texto? É Efésios capítulo 2 e versículos 11 ao 3, onde assim nos diz a palavra de Deus. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Amém? Meus amados, vamos fazer aqui uma rápida análise nesse texto. E, em primeiro lugar, eu quero destacar nesse texto lido que os gentios eram um povo desprezado pelos judeus. Quando nós falamos de gentios, nós estamos falando daquele grupo de pessoas que não eram judeus. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós percebemos uma divisão clara entre judeus e não judeus. Aqueles que não eram judeus, os tais eram denominados de gentios, ou também podemos chamá-los de pagãos. E acontecia que naqueles dias, onde havia uma igreja ali em Éfeso, na Ásia Menor, aquele ajuntamento de irmãos era constituído de dois grupos de convertidos. Aqueles que pertenciam anteriormente ao judaísmo e aqueles que pertenciam anteriormente às religiões típicas do paganismo, típico do povo gentil, ou seja, pessoas que não eram de tradição judaica e nem de religião judaica. E por que havia, assim, esse desprezo dos judeus para com os gentios? É que os judeus, eles se gloriavam na circuncisão. O que é circuncisão? Podemos dizer aqui que era uma marca física, que também identificava aqueles que eram descendentes de Abraão. E o que existe de especial nisso? O que existe de especial nisso é que Deus fez um pacto com Abraão. E aqueles que eram descendentes de Abraão eram circuncidados e desfrutavam, digamos, desse pacto que Deus havia feito com Abraão. Inclusive, o povo de Israel era a realização de uma promessa que Deus havia feito a Abraão por meio deste pacto que fizera para com este homem. Entretanto, os judeus deveriam levar em consideração que o pacto deles com Abraão, melhor, que o pacto de Deus com Abraão, que a circuncisão não era para eles se gloriar, mas para que por meio deles as demais nações fossem abençoadas. Em segundo lugar, vemos aqui nesse texto que os gentios eram espiritualmente falidos. Vamos ler novamente o versículo 12. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por isso digo que, em segundo lugar, percebemos aqui que os gentios eram espiritualmente falidos. Quando nós observamos aqui este versículo, nós temos uma descrição da espiritualidade dos gentios. E percebemos que verdadeiramente estava em falta. Eram pessoas que não tinham esperança, eram pessoas que estavam separadas das promessas. Sabe por quê? Porque Deus, ele tinha de fato um pacto com o povo de Israel. E este povo, o povo de Israel, desfrutava das bênçãos de Deus por meio desta aliança que Deus tinha para com aquela nação.
Mas os gentios, eles não tocavam destas bênçãos, as quais pousavam sobre o povo de Israel. Em terceiro lugar, nós mencionamos que os gentios foram resgatados de sua terrível condição. Significa dizer aqui no versículo 13, que agora os gentios eles estão perto, eles estavam longe, eles estavam distantes. Vamos ler novamente o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Perto de quem? Perto de Deus. Antes os gentios estavam distanciados, afastados, falidos espiritualmente. Mas agora houve uma mudança. Claro que Paulo está falando com aqueles gentios que congregavam na igreja de Éfeso. Ou seja, Paulo estava falando com aqueles gentios que haviam se convertido ao Evangelho. E Paulo, então, vai dizer a eles que agora, em Jesus, eles têm a possibilidade de se aproximar de Deus. Mas não esqueçamos aqui que é em Jesus. Este termo em Jesus ou em Cristo Jesus é utilizado por Paulo em suas epístolas em torno de 164 vezes, porque é em Jesus em que é possível aos gentios se aproximar de Deus, e também é em Jesus que é possível aos judeus desfrutar das realidades espirituais. Para concluir, quero dizer que sem Jesus não passamos de miseráveis. Com Jesus temos as grandes bem-aventuranças da vida. Muitíssimo obrigado por sua atenção. Dá aí um joinha em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal. Que Deus em Cristo te abençoe e até amanhã, se for da vontade de Deus.